Fala galera, Paulo de Tarso na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, mais um vídeo da Tiguan. Ela tá sumida do canal galera, fiquei um mês sem ela. E hoje eu vou contar tudo pra vocês, o que aconteceu. Eu tinha postado um vídeo aí que eu tinha resolvido o BO dela, mas na verdade eu não tinha conseguido resolver. E agora finalmente galera, eu resolvi o BO dela, ela tá filezinha. E é uma coisa bizarra que tava acontecendo com ela, que eu tive que deixar num mecânico amigo meu que eu conhecia há mais de 10 anos, e a gente fazia tempo que eu não deixava o carro lá com ele, e só ele resolveu, galera. O carro ficou um mês lá, só ele resolveu. E era uma coisa tipo, eu vou explicar pra vocês, ó. Ela tá ali, ela tá aqui, ó. Vou fazer um 360 nela pra vocês, ó. E eu vou contar tudo pra vocês, o que era o BO. Inclusive vou até dar uma moral pro mecânico que resolveu, o BTR. Ele é daqui de São José dos Campos, ó. Ele resolveu o BO dela. E ela tá aqui, ó. A gente limpou as ponteirinhas dela. Olha lá. E eu vou entrar aqui no carro pra filmar pra vocês e contar tudo o que aconteceu, galera. Então já se inscrevam no canal, já deixa o like no vídeo. Quem gosta da Tiguan. Eu tinha até desanimado do carro, galera. O carro tá até anunciado, né? Porque eu fiquei achando... Pô, não resolvo. E galera, seguinte, mano, o BO do carro. Lembra que eu falava pra vocês que ela ficava acendendo a luz da injeção? Aí ela ficava falando que o carro tava com pressão baixa de turbo. Aí o carro ficava estranho. E aí eu não sabia o que que era, não sabia o que que era, não sabia o que que era, galera. Bizarro, mano. Eu vou contar pra vocês, vocês não vão acreditar, cara. Vocês não vão acreditar. Eu vou abrir aqui, ó. Porque... pra entrar um ventinho. E eu vou até ligar ela pra vocês verem que ela não tá acendendo nada, que ela tá filezinha. Mas galera, seguinte, o BO dela era o seguinte. Lembra que eu falava pra vocês que ela ficava acendendo a sonda, falando que é problema de sonda. Eu comprei uma sonda nova, não resolveu. Galera, esse carro ele tem duas sondas. Ele tem uma sonda que vai ali em cima ali, perto da turbina ali. É uma sonda que vai ali em cima. E ele tem uma sonda lá no escapamento, né? E quando eu fiz downpipe nesse carro, quando você faz downpipe num carro que ele não tem mapa... Deixa eu só ver se não vai ligar o Bluetooth, ele nem vai cortar o áudio daqui, pera aí. Não, tá tudo certo. Galera, quando você faz um downpipe, né, o que é o downpipe? Tirar o catalisador do carro e colocar um cano reto. Quando você faz isso num carro que ele não tem mapa, que ele é original, você tem que colocar um prolongador de sonda. O que é um prolongador de sonda? É uma pecinha. Eu vou deixar aí eu vou deixar duas fotos. Eu vou deixar uma foto de um prolongador de sonda. Eu vou deixar a foto de como que eu tive que deixar meu escape. Mas eu vou explicar para vocês. O cano do downpipe, o escape passa lá embaixo do carro, né? E aí tem uma sonda enfiada no carro. O que essa sonda faz? Ela mede os parâmetros da mistura de combustível, de mistura de ar, de que tá indo lá para o escapamento, pro computador do carro entender e funcionar certo. Ele, quanto que ele põe de gasolina, como o carro tá funcionando e blá blá blá. É isso que a sonda faz. E a sonda, ela tá muito relacionada ao consumo do carro. Quando ela não tá marcando certo, o carro começa a beber. Porque ele fala, nossa, não tá indo gasolina, vou jogar mais gasolina. Ah, não tá indo ar, vou jogar mais ar, entendeu? Quando a sonda não tá marcando certo, o carro fica estranho, o carro começa a beber mais, começa a ficar estranho. E aonde que eu quero chegar com essa história? Quando eu fiz downpipe no carro, eu coloquei um prolongador de sonda, que é um negócio que ele deixa a sonda meio longe do escape, para ela não ler nada, para ela não ler que o carro tá com esse downpipe. E aí o carro não acende a injeção. A galera coloca muito isso quando o carro não tem mapa, um prolongador de sonda. Então, quando eu peguei esse carro, a primeira coisa que eu fiz foi pro downpipe, e aí eu coloquei esse prolongador de sonda. E aí, inclusive, mesmo assim, depois de um tempo, a luz de injeção acendeu. Mas eu acabei fazendo mapa e aí eu acabei preparando o carro. Mas uma coisa que eu não atentei, galera, que eu não sabia, é que quando você tem mapa no carro, você não pode ter esse prolongador. Quando você tem mapa no carro, a sonda tem que estar grudada certinho no escape. Aí eu fiz um corte lá, arranquei o prolongador de sonda e grudei ela certinho no escape. E agora o carro tá filé, galera. O carro tá 100%. Só que eu não sabia disso. Então eu usava o carro com mapa,
O meu carro é Stage 2, ele tem mapa. Eu usava e a sonda não estava marcando. E ele estava falando que era a sonda 1, que é a que fica ali em cima. Porque o carro fica todo bugado, ele não sabe na verdade o que está acontecendo. E aí eu acabei trocando a sonda, aí não descobria, não descobria. Aí eu deixei um mês esse meu mecânico, ele fez vários testes, o carro ficou ligado horas lá. E ele descobriu que o BO era nessa sonda, que ela tava com o prolongador e o carro não tava lendo a mistura de combustível. E aí o meu carro tava estranho, ele ficava dando pressão baixa de turbo e não tinha nada a ver com a turbina tá filé. Ele ficava dando mistura gorda. O que é mistura gorda? Ele ficava jogando muita gasolina, meu carro tava bebendo muito, galera. Meu carro tava muito beberrão. Mesmo andando devagar, o ponteiro de combustível ele baixava como se estivesse correndo, eu não tava entendendo. E isso tudo era porque meu carro tava com um prolongador de sonda tendo mapa. Você não pode. O prolongador de sonda você só coloca se você não for fazer mapa no carro. Mas como eu fiz mapa, eu tinha que ter tirado ele e deixado a sonda lá, porque a minha sonda ela não estava marcando. A minha sonda 2, que fica lá no escapamento, ela não estava marcando. Então o BO era esse, galera. Eu vou deixar até uma foto aí. Eu vou deixar uma foto aqui, ó. Do onde que fica a sonda no escape, lá embaixo, lá que eu cortei ela. E vou deixar uma foto com o prolongador aqui para vocês entenderem como que é. Mas o resumo, galera, é que o BO da Tiguan inteira era essa sonda que ela tava meio que escondida lá no escape e eu não podia ter deixado assim. Se eu fizesse mapa, eu tinha que ter cortado ela e deixado ela marcando, mas eu não sabia. E aí a Tiguan tava bebendo, tava acendendo a injeção, tava uma porcaria o carro, galera, e ninguém descobria. Porque era difícil descobrir que era isso, porque quando você passava o scanner no carro, ele marcava um monte de coisa, marcava tipo pressão baixa de turbo, mistura rica, marcava a sonda 1, a sonda, ele falava que o erro era na sonda de cima e não era, porque ela tá certinha ali. Cara, foi difícil, galera, foi difícil, eu tava desanimando no carro. Não tinha, o carro sempre acendia a luz da injeção. Ó, eu vou até ligar pra vocês verem que o carro tá filé, ó. 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 Ó, o carro não acende mais nada, galera. Olha ali, ó. Ó. O carro tá filé, assim, não tem luz de injeção nenhuma mais, ó. Nenhuma. Vou até filmar o escape aqui, ó. Inclusive, eu até quero agradecer o Beto, que foi o mecânico que eu falei pra vocês. Eu vou marcar ele aqui, a BTR Motorsport. Ele foi o cara que conseguiu resolver. Na verdade, eu levei lá e ele levou num amigo que é especialista em injeção eletrônica, em tudo esses BO. E o carro ficou um mês lá e ele resolveu pra mim, cara. Então eu vou marcar o BTR aqui que ele conseguiu resolver, porque, cara, ninguém descobriu o que era. Tava difícil. Eu tava desanimando do carro, ó, mas o carro tá filé, galera, ó. Ó, tá filé, ó. Não acende mais nada. Ó. E esse problema, ele não acendia rápido. Tipo assim, eu apagava no scanner e aí eu andava 1, 2 dias sem acelerar assim e aí acendia. E aí eu já andei, eu andei uns 4 dias já e não acendeu nada. O carro tá filé, galera. O carro tá filé. Finalmente resolvemos o BO da Tiguan, galera. Resolvemos o BO da Tiguan. Eu vou até desligar ela aqui, porque esse vídeo eu já quero lançar pra vocês. Já vou entrar lá, já vou editar. Mas o carro tá filé, galera. E o Fiestão tá ali, ó. O Fiestão tá ali, ó. Olha lá, o Fiestão tá guardado. E ó, galera, ó. Quem não for inscrito, já se inscreva na Garagem de Tarso, galera, ó. Se inscrevam lá no canal. Siga a gente no Instagram, @Garagem de Tarso. E é isso, galera. A Tiguan tá de volta. Tá de volta, ó. Ó o ronquinho.
filé, ó. O ronquinho dela tá bonito, cara. E muita gente pergunta o que é a receita de escape dela. Eu vou contar pra vocês. O escape da Tiguan é downpipe, né? Tira o catalisador. Mantém o intermediário original, que é um quadradinho assim. O intermediário da Tiguan é pequeno, não é muito restritivo. Mantém o intermediário original e lá atrás faz o Y, tá ligado? Um de cada lado. E aí eu coloquei 2 ponteiras de cada lado, mas você pode colocar uma ponteira e tal. Mas o segredo do escape da Tiguan é: não tira o intermediário original, deixa o intermediário e faz o Y lá atrás e dá um pipe. Porque muita gente tira tudo, faz cano reto, fica muito alto. Tem gente que tira o intermediário original e coloca um JK. Os JKs, eles não prestam, eles estouram. O único JK que presta, que ele não estoura, é um JK de inox, só que ele é muito caro. Então não vale a pena. Se tem o intermediário original do carro, a receita top é downpipe, intermediário original, e aí lá atrás você tira o abafador final. Esse é a receita do escape da Tiguan. E é isso, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Finalmente resolvemos o BO dela. Agora ela tá filezinha. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixa o like no vídeo. E finalmente resolvemos o BO da Tiguan, galera. Finalmente.